Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana, eu faço parte do PET Biologia e hoje eu vim falar um pouco de como funciona a divisão celular por meiose. Primeiramente, a gente tem que entender o que seria a meiose. Meiose é o processo da divisão celular reducional. Reducional quer dizer que algo está se reduzindo. Nesse caso aqui, no caso da meiose, seria o número da carga genética. Então, a gente tem primeiramente uma célula-mãe. Essa célula-mãe ela é diploide, então ela possui carga genética 2N. E ela vai produzir 4 células-filhas com o produto. E essas células-filhas elas vão ser haploides, elas vão possuir metade da carga genética da célula-mãe que é diploide. A meiose ela é um processo importante porque é aqui que a gente vai se ter a produção das células reprodutivas, sendo nos animais os gametas, tanto gameta masculino quanto gameta feminino, e nos vegetais a gente vai se ter a formação dos esporos. Antes da gente continuar falando sobre a meiose, a gente tem que entender um pouco o que seria e relembrar o que é o processo da intérfase. A intérfase é o processo da preparação da célula para a divisão celular. Então, é aqui que vai se ocorrer a duplicação do material genético e o aumento e o crescimento dessa célula. Então, a intérfase, ela possui 3 fases diferentes. A gente vai passar rapidamente por cada uma, mas não vamos focar tanto porque não é nosso objetivo de estudo hoje. Então, na fase G1, a fase G1 ela é o período que antecede a duplicação do DNA. Então, esse período aqui é caracterizado pelo aumento do tamanho da célula e do seu metabolismo celular. Então, aqui a gente só tem um cromossomo com uma molécula de DNA. Seguindo, a gente tem a fase 2, que também pode ser chamada de fase da síntese. Aqui, essa é a fase mais demorada, porque é nela que ocorre-se essa duplicação do DNA. Então, se vocês perceberem aqui, a gente tem só uma molécula de DNA. Já na fase 2, a gente tem essa duplicação. A gente tem 2 moléculas de DNA de cada cor. Estão vendo que elas estão se ligando aqui nos cromossomos? E essa duplicação do DNA, essa duplicação do material genético, ela é importante porque ela garante que na divisão celular, as minhas células-filhas sejam idênticas geneticamente à minha célula-mãe. Seguindo, a gente tem a fase G2, que vai proceder essa fase da duplicação, que seria a fase da síntese, e vai anteceder a minha fase da divisão celular, que no caso aqui do nosso estudo é a divisão celular por meiose. A meiose ela pode ser dividida tanto em meiose 1 quanto em meiose 2. Cada uma vai ter a sua particularidade. Primeiro a gente vai falar sobre a meiose 1. A meiose 1 também é conhecida como fase reducional. Como eu disse antes, algo está se reduzindo. Então, aqui diminui-se o número de cromossomos da célula diploide. A célula diploide é a célula-mãe e ela possui carga genética 2N. E essa célula diploide, ela vai produzir, o seu material genético vai se dividir para 2 células-filhas, onde cada célula-filha vai ter uma carga genética N, vai ter metade da sua carga genética. Estão vendo? A gente tem uma célula-mãe com carga genética 2N, produzindo 2 células-filhas com metade da sua carga genética. Seguindo, a gente tem os processos da meiose 1, que são divididos em 4 tipos de processos, que é a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na prófase 1, é quando se tem a prófase 1 ela é a fase mais demorada da meiose 1. Aqui se tem a ocorrência de vários processos ocorrendo, e esses processos eles podem ser subdivididos em 5 subfases diferentes. Primeiramente, a gente tem o leptóteno. No leptóteno, ocorre-se a condensação dos cromossomos. E aqui ainda vai se ter a presença do núcleo. Estão vendo que os cromossomos eles estão bem alinhadinhos? Aqui vai se começar a ter essa condensação. Seguindo, a gente já tem a fase do zigóteno. No zigóteno, esses cromossomos que eles estavam bem alongadinhos aqui, eles vão já se tornar homólogos. Homólogos quer dizer que os cromossomos eles são parecidos tanto na sua estrutura quanto na sua organização. E esses cromossomos homólogos, eles vão se unir, vai se ocorrer o processo da sinapse, que seria a união desses cromossomos homólogos. Estão vendo que eles estão se juntando? Diferente daqui, que estão vendo que essa bolinha branca estava bem afastadinha, eles estavam bem alongados, com tamanhos distintos. Aqui não, aqui os tamanhos já estão bem parecidos e eles estão ocorrendo essa união, vai ocorrer essa união deles.
Seguindo, a gente tem o paquíteno. No paquíteno, os cromossomos eles já vão estar emparelhados, então eles já vão estar organizadinhos, e vai se observar também o processo do crossing over. O crossing over é o processo da troca de material genético. Então, aqui vai se ocorrer trocas de partes. A gente pode pegar essa parte e ela vir para cá. No outro desenho vai estar melhor para vocês entenderem. Mas aqui vai se ter essa troca de partes, de pedaços de material genético entre esses cromossomos, e essa troca me permite ter uma variabilidade genética muito maior nas espécies. Depois do paquíteno, a gente tem a fase do diplóteno. No diplóteno já ocorre-se essa separação dos cromossomos, e a gente tem os pontos de cruzamento entre eles, que são o que a gente chama de quiasmas. As quiasmas, a gente tem, aqui estão vendo, que o cromossomo cinzinha, ele está se conectando, ele está se cruzando com o rosinha. Então, esse ponto aqui de cruzamento, tanto em cima quanto aqui na parte anterior, já vai ser, na parte anterior não, na parte inferior, vai ser esse ponto de cruzamento deles. E aqui ainda se tem um pouco do resquício do nucleolo. A diacinese, já ocorre-se o aumento da espiralização dos cromossomos, e o nucleolo aqui, ele já desaparece totalmente, não se tem mais a presença dele aqui. Então, depois de todo esse processo da prófase, em que ocorre principalmente o processo da crossing over e o desaparecimento do nucleolo, a gente tem a metáfase 1. Na metáfase 1, ocorre-se o alinhamento dos cromossomos na placa equatorial, que também pode ser chamada de placa metafásica. Então, estão vendo que os cromossomos eles estão bem alinhadinhos, bem seguidinhos aqui? Então, eles vão se alinhar. Seguindo, vai ter a separação desses cromossomos pelos fusos meióticos. Os fusos meióticos são essas bolinhas aqui, estão vendo que elas são bem aparentes? Então, esses fusos aqui, estão vendo que antes eles estavam alinhados? Já na anáfase, esses fusos, cada um está ligado, estão vendo a linha deles? Cada um está ligado a um cromossomo, vai se ter essa separação dos cromossomos. Então, aqui é quando se faz essa redução do número de cromossomos. Seguindo, a gente tem a fase da telófase 1. Então, aqui ocorre-se o processo da citocinese. Então, vai se ter essa divisão do citoplasma formando as células filhas. E aqui vai se ter a reorganização novamente, tanto da carioteca e do nucleolo, que haviam se desaparecido no processo da prófase 1. Então, aqui está ocorrendo a separação dessas células, que é chamada de citocinese, que é a separação desse citoplasma. E aqui a gente vai ter como produto, como resultado, 2 células filhas possuindo metade da carga genética da célula mãe, que possui a carga 2N. Seguindo, a gente tem um pequeno intervalo, que é chamado de intercinese, que vai depois iniciar o que a gente conhece por meiose 2. A meiose 2, diferente da meiose 1, aqui não se ocorre essa redução de cromossomos, do número da carga genética. Aqui, esse número da carga genética ele é mantido. Então, a meiose 2, ao contrário da meiose 1, a meiose 1 é conhecida também como fase reducional. A meiose 2 é conhecida como fase equacional. Se mantém o número da carga genética. Lembra daquelas 2 células filhas que haviam sido produzidas na meiose 1? A gente, então, vai pegar essas células filhas, essas 2 células filhas, e elas vão passar por um novo processo de divisão celular que vai produzir novas células filhas. Nesse caso, a gente tem aquelas 2 células filhas, cada uma produzindo novas 2 células filhas, totalizando um número de 4. E aqui o número de material genético, o número da carga genética, ele é mantido. Aqui também a gente tem os processos de meiose, mas aqui são os processos da meiose 2, que é a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. A prófase 2, aqui ocorre a espiralização dos cromossomos. Então, na prófase 2, o nucleolo e a carioteca, eles vão se desfazer. E vai ter essa espiralização, que vai ser quando os cromossomos eles vão se tornar mais curtos e aumentar um pouco na sua espessura. Já na metáfase 2, a gente tem o alinhamento das cromatídeses irmãs na placa equatorial. Então, elas vão se alinhar nessa placa equatorial. Tô vendo que elas estão bem debaixo uma da outra, bem alinhadinhas. E aqui, os centríolos eles vão ser duplicados.
Passando, a gente tem o processo da anáfase 2. Na anáfase 2, as cromatídeses irmãs, elas vão se separar. Então, os fusos meióticos vão puxar elas para o lado oposto da célula. Estão vendo? Que tem essa linha ligando esse aqui está puxando elas para o lado oposto da célula. A gente tem seguindo no processo da telófase 2. Na telófase 2, os cromossomos eles estão se desespiralizando e aqui vai se ter a reorganização novamente da carioteca. Então, aqui ocorre-se a citocinese, que vai ter essa divisão do citoplasma, e ao contrário da telófase 2, que vão se ter duas células filhas, aqui na telófase, ao contrário da telófase 1, que vai se ter como resultado duas células filhas na telófase 2, o produto vai ser 4 células filhas, sendo 2 de uma célula e 2 da outra, e aqui vai se manter a carga genética. A carga genética ela não vai se reduzir. Então, como resultados, a gente tem que no início da meiose, relembrando, a gente tinha uma célula mãe, essa célula mãe ela tinha carga 2N, então ela era diploide. E esse material genético dessa célula, ele era duplicado. Já no fim da meiose, como produto, a gente tem 4 células filhas. Essas células filhas, elas são haploides, então elas possuem metade da carga genética da célula mãe. Então, se a carga genética é 2N, as 4 células filhas vão ter carga genética N. E os cromossomos aqui, eles não são duplicados. Então, foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. E muito obrigada pela atenção de todos.